Então, dando continuidade ao trabalho, falando agora sobre a cenurose, que é uma doença observada com frequência em pequenos ruminantes, mas também ocorre em bovinos e também já foi diagnosticada no ser humano. A enfermidade é decorrente do parasitismo do estágio larval da Taenia multíceps, conhecido como Canuro cerebralis. Cães domésticos e selvagens, eles são os hospedeiros definitivos, no entanto, os ruminantes atuam como hospedeiros intermediários. Esse estágio larval, ele fica em amadurecimento no sistema nervoso central até o próximo estágio. Então, como já foi falado, o parasita ele vai precisar de 2 hospedeiros para completar o ciclo de vida, os canídeos e os ruminantes, onde o hospedeiro definitivo, no caso os cães, eles são infectados através da ingestão de tecido do hospedeiro intermediário que vai conter os cistos. Dentro desses cistos, vai ter algumas escólex que irão se desenvolver em tênia adulta no trato intestinal dos cães. Depois vai ocorrer a formação das proglotes, que serão eliminadas nas fezes. No ambiente, o ovo da Taenia multíceps ela é ingerida por um ruminante, que é o hospedeiro intermediário. Após a ingestão, o parasito atinge o sistema nervoso central e lá vai desenvolver a próxima fase larval, que é a fase infectante da cenurose, que é o Coenuro cerebralis. Então, já instalado no sistema nervoso central, esses cistos eles vão aumentando de tamanho gradativamente e vai desencadeando alguns sinais neurológicos. A cenurose ela vai ocorrer principalmente em animais de 6 a 18 meses de idade e as lesões geralmente vão envolver o hemisfério cerebral. Então, falando de sinais clínicos, vai depender muito da quantidade de cenuros e do tamanho que eles estão. Quando eles estão em pequena quantidade e ainda estão pequenos, podemos voltar para os sinais da fase aguda, onde os animais podem apresentar estrabagismo convergente ou divergente, hipertermia, ataxia, tremores musculares, lesões hemorrágicas da retina, que é devido a uma pressão intracraniana feita pelos cistos. Na fase crônica, os animais vão apresentar sinais neurológicos mais intensos, que é a paralisia, cegueira, nistagmo, incoordenação, letargia e falta de resposta a estímulo. No diagnóstico, o diagnóstico clínico ele é muito importante, não só nos ruminantes como nos cães, que são hospedeiros definitivos. Nos cães a gente pode fazer o exame parasitológico e também a gente pode estar analisando a presença de proglotes da tênia nas fezes. Nos ruminantes, além do exame coproparasitológico, a gente também pode estar fazendo o exame necroscópico, onde a gente vai identificar os cistos e as lesões feitas pelos cistos do estágio larval Canuro cerebralis. Como tratamento, é muito importante a gente adotar medidas profiláticas para interromper o ciclo do parasita. A gente pode orientar os proprietários a evitar a presença dos cães nos piquetes de pastagem dos ruminantes. Dessa forma, eles não vão contaminar as pastagens com as fezes que irão conter a proglote, manter esses cães vermifugados e não permitir que eles tenham acesso à carcaça de animais que morrem no campo. Tem um artigo que cita que o albendazol ele é eficaz contra os cistos de 2 meses de idade em pequenos ruminantes. Isso quando a larva ainda não está no cérebro, quando ela está em outros tecidos. Se fez um diagnóstico de imagem e constatou a presença de cisto, pode também fazer a remoção cirúrgica. Assim como o albendazol, outros fármacos da classe dos albendazóis, eles são eficientes como antiparasitários sobre os cistos. No entanto, eles já não têm mais tanta eficiência quando esses cistos já estão apresentando os sinais da fase crônica. Quando a opção for remoção cirúrgica, é importante a gente associar antes com exames de imagem, como a tomografia de crânio, um raio-x, para a gente identificar onde estão as lesões e os cistos. Então, esse é o nosso trabalho. Muito obrigada!